No vídeo de hoje eu vou te explicar os elementos do clima. Antes de começar, meu nome é Diego, sou geólogo e professor de geografia e sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo do canal Vente Facto. Primeiramente, eu preciso relembrar para você a diferença entre tempo atmosférico e clima. O tempo atmosférico ele é momentâneo, então são parâmetros como temperatura, umidade e pressão num determinado momento. Então um exemplo que eu sempre dou é quando você acorda de manhã e abre a janela e olha e o dia está ensolarado. Aquilo dali é o tempo atmosférico. Nada impede que no final do dia chova, mas no momento em que você abriu a janela, os parâmetros de temperatura, pressão, umidade e outros parâmetros climatológicos estavam fazendo com que o dia fosse ensolarado. Nada impede que o tempo atmosférico se mantenha constante por alguns dias. Então eu posso ter uma série de dias ali ensolarados ou uma série de dias chuvosos que mesmo assim vai continuar sendo considerado momentâneo. Já o clima são esses parâmetros que eu falei anteriormente, como temperatura, pressão, umidade, medidas ao longo de uma série longa de tempo, ali por volta de 30 anos. E a partir dessas medidas, a gente tem as tendências climáticas daquela localidade. Então o clima ele é uma tendência. E aqui tem um ponto importante. O fato de haver, por exemplo, um mês que deveria ser quente e de uma forma atípica ele acaba sendo mais frio, ou o contrário, um mês que deveria ser mais frio, no inverno, por exemplo, e esse mês acaba sendo mais quente, isso não significa que está tendo uma mudança climática. Para ser considerado uma mudança climática, a variação naquele mês tem que ser consecutiva em vários anos. Então aí vai traçar uma tendência de mudança naquele mês. Então um mês que era frio passou a ser mais quente, ou um mês que era quente passou a ser mais frio, mas para ser uma mudança climática, isso tem que acontecer ao longo de vários anos consecutivos. Porque o que acontece? Existem fenômenos climáticos globais como o El Niño e a Laninha, e também fenômenos climáticos mais locais que podem alterar as características climáticas de uma localidade temporariamente. Então, por exemplo, um mês que deveria chover bastante, naquele ano não vai chover tanto, vai ter uma seca por conta do El Niño, ou da Laninha, ou de outro fenômeno local. E isso não vai caracterizar uma mudança climática, e sim o efeito daquele fenômeno sobre a localidade. Por isso que é tão importante para definir um clima, medir os parâmetros climáticos por muitos anos. Um outro exemplo que eu posso te dar são as chuvas no deserto do Saara. Não significa que o deserto deixa de ser deserto quando tem uma chuva lá, mas esses eventos são muito raros. Então, se eu estou no deserto do Saara e está chovendo, é uma característica temporária ali. Só que quando eu meço a temperatura e umidade ao longo de muitos anos, eu sei que o deserto do Saara não deixa de ser seco e quente. Então, chover um dia no deserto do Saara não significa que o deserto deixou de ser seco e quente ao longo da série temporal, das médias ali dos dados que eu medi. E por incrível que pareça, não é só chuva que cai no deserto do Saara, não. Lá também neva. Eu vou deixar uma foto aqui de neve no deserto do Saara. É bem bonito. O primeiro elemento climático que a gente vai falar é a temperatura, que ela pode ser medida em graus Celsius, que aqui no Brasil é o mais comum, em Kelvin ou em grau Fahrenheit. Não é o objetivo desse vídeo aqui mostrar a diferença entre essas unidades de medida, mas existem diferenças aí das unidades de medida, embora todas sejam unidades de medida de temperatura. E a temperatura, fisicamente, nada mais é do que o grau de agitação das moléculas de uma substância líquida, sólida ou gasosa. No caso aqui, estamos medindo a temperatura de gases. Então esse grau de agitação a gente também pode chamar de energia cinética. Então quanto maior o grau de agitação, ou seja, maior a energia cinética, maior a temperatura. O segundo elemento climático é a pressão, que geralmente é medida em ATM. Um ATM equivale à pressão ao nível do mar. Então a pressão, se você estiver no nível do mar, é um ATM ali em média. E o que é a pressão atmosférica? A forma mais intuitiva de você entender a pressão atmosférica é entender que existe uma coluna de ar sobre você exercendo um peso. Então o peso dessa coluna de ar sobre você é a pressão. Então quanto mais alto você estiver, menor a coluna de ar sobre você, então menor a pressão atmosférica. Por isso que no topo do Monte Everest a pressão é bem mais baixa do que a nível do mar. O terceiro elemento climático é a umidade, que pode ser absoluta ou relativa. Umidade nada mais é do que a quantidade de vapor de água no ar.
Só que o ar ele consegue comportar mais ou menos vapor de água dependendo da temperatura e da pressão. Quanto maior a temperatura, mais vapor de água o ar consegue comportar. Se eu estiver medindo a quantidade absoluta de vapor de água no ar, eu vou ter a umidade absoluta. Agora, se eu estiver medindo a umidade relativa, eu estou medindo a quantidade de vapor de água que tem no ar em relação à quantidade de vapor de água que esse ar comporta. Então, é a relação entre quanto de água o ar naquela temperatura comporta em relação à quantidade de água que ele já tem. Ou seja, se a umidade do ar tiver 100%, significa que o ar está com o máximo de água que ele consegue comportar naquela temperatura. Em climatologia, geralmente a gente usa a umidade relativa e não absoluta. Por quê? A partir da umidade relativa é possível saber a qualidade do ar. Umidade relativa muito baixa causa problemas respiratórios e, além disso, a umidade relativa fornece para a gente a probabilidade de chuvas. Por quê? Quanto mais alta a umidade relativa, maior a probabilidade de chover. Porque um ar que está com 100% de umidade relativa, se cair a temperatura dele um pouquinho, a capacidade dele de armazenar aquela umidade já cai. Então a umidade que estava ali misturada com o ar passa a precipitar, então vai começar a formar chuva ou outro tipo de precipitação, como neve e granizo. E por fim, o quarto elemento climático, que não está presente em todos os livros, mas como existem alguns livros que trazem ele como um elemento climático, eu trouxe aqui para vocês, que é a radiação solar. Radiação solar nada mais é do que a quantidade de radiação eletromagnética que a Terra recebe do Sol. Como a Terra tem um eixo inclinado, a Terra recebe essa radiação de forma diferente em relação aos seus hemisférios. Então, em determinado período do ano, um hemisfério recebe mais radiação, outro período do ano, outro hemisfério recebe mais radiação, e assim sucessivamente. Esse ciclo vai se repetindo ano a ano. Existem também regiões do planeta que recebem mais radiação do que outras. Por exemplo, mais próximo dos polos recebe muito menos radiação do que a área da linha do Equador, que recebe muito mais radiação. Inclusive, a região ali da linha do Equador é a região do planeta Terra que mais recebe radiação solar. Por isso que é a área mais quente do planeta Terra. E se você quiser um vídeo que eu explique isso de forma astronômica e a relação disso com os solstícios, equinócios e estações do ano, deixa um comentário aí. E por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um like. Se não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever e também ativar o sininho para sempre receber notificação de vídeos novos. E até a próxima. Um grande abraço.